Vamos lá para mais uma correção da atividade sobre a interpretação de texto. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá. Mas antes, eu vou mostrar o conceito sobre o cartoon. Cartoon é um gênero textual, jornalístico e opinativo que tem como objetivo apresentar uma crítica do cartunista sobre determinado assunto atual por meio de uma ilustração humorística. Normalmente, textos desse gênero são veiculados em revistas, sites, jornais e podem apresentar apenas linguagem não verbal. Gente, cartoon no mundo e no Brasil. A palavra cartoon vem do termo inglês cartoon, que significa cartão. O primeiro registro desse gênero aconteceu na Inglaterra, no final do século XVIII, e no Brasil esse gênero teve início como caricaturista italiano Angelo Agostini, em 1843 a 1910, no século XIX. Ele foi o responsável por fundar o primeiro jornal ilustrado publicado em São Paulo. Além de caricaturista, Agostini era desenhista e ilustrador. Ele registrou momentos importantes da história brasileira, como a insatisfação com o governo de Dom Pedro II e o fim da monarquia. Vamos lá? Observe a imagem, infográfico, desigualdade da renda no Brasil. Essa imagem em si já fala tudo, né? Não precisa falar muita coisa, essa imagem já diz tudo, né? Jean Galvão, cartunista, chargista e desenhista. Nascido em Cruzeiro, interior de São Paulo, ele começou sua carreira aos 18 anos de idade, desenhando para boletins de sindicatos estudantis. A partir do final do século de 1990, ele passou a publicar charges políticas e sociais no jornal Folha de São Paulo. Entre suas publicações destacam-se os livros Vó, que é repleto de charges bem-humoradas, publicado em 2010, e Sobrinhas, obra dedicada ao público infantil, lançada em 2013. Vamos lá, vamos para a nossa correção. Qual é a crítica social apresentada no cartoon? Gente, muito fácil, Não precisa nem ter texto escrito, a gente já compreende de fato que a crítica é sobre a desigualdade de renda, Uns com muito e outros sem nada. Não é nem com pouco, é sem nada mesmo. Vocês observem que essa imagem aqui, tem um moço com uma pilha de dinheiro e o outro sem nada, com caixas de papelão. Então, é o que diz, um com muito e outro sem nada de fato. Segunda questão. Como o cidadão com mais renda é retratado? Gente, como é que ele se encontra? Vamos lá, vamos observar. Bem vestido, ele está feliz, ele está em cima de uma grande pilha de dinheiro, e além da pilha de dinheiro ainda tem algumas moedinhas. Vocês estão observando? É isso mesmo. Aí agora eu pergunto, e como é retratado o cidadão com menos renda? Mal vestido, triste, preocupado, a sua expressão. Ele está assim, sobre uma pilha, mas de papelão e não de dinheiro. E ao lado dele, além de tudo, tem o quê? Tem lixo e não moedas. Veja como é a contradição. Não é verdade? Então, a segunda questão diz assim: como o cidadão com mais renda é tratado? Bem vestido, com expressão de tranquilidade e felicidade, sobre uma grande pilha de dinheiro, ao lado de algumas moedas. Já a terceira questão diz assim: e como é retratado o cidadão com menos renda? Mal vestido, com expressão de preocupação e tristeza, sobre uma pilha de papelão ao lado do lixo. Tristeza, né, gente? A realidade da maioria do povo, Vamos lá. Em sua opinião, com que finalidade esse cartão foi produzido? Gente, é uma resposta pessoal, mas vamos lá. Esse cartão foi produzido para representar o quê? O problema da desigualdade de renda no país. Não é verdade? Vocês concordam? Se a sua resposta for um pouquinho diferente, mas está abordando a questão da desigualdade social, sua resposta está correta, certo? A quinta questão diz o seguinte: o que se espera do leitor após a leitura do cartoon? Gente, que o leitor se sensibilize e se conscientize do problema social apresentado. Simples assim. Só isso, certo? A sexta questão diz o seguinte: esse cartoon, ele apresenta uma sequência de quadros ou apenas um quadro só? Gente, vocês estão vendo quanto quadro?
Quantos quadros? Aqui, deixa eu voltar. Vocês estão vendo apenas o quê? Apenas um, não é? Não tem outro, apenas um. E essa imagem já diz tudo, não precisa de muita coisa. Observe que aqui não tem um texto enorme para que você compreenda. A imagem por si já lhe diz o que você está vendo. E aí vem a sua interpretação, vem a sua opinião pessoal, não é isso? Vamos lá. Então, apenas um quadro, né? Esse cartão apresenta a sequência de quadros ou apenas um quadro? Apenas um quadro. Vamos lá? O humor é um recurso importante em cartoons. Que elementos constrói o humor do cartão lindo? Gente, olha, é uma resposta também pessoal, mas assim, as barras do infográfico serem uma pilha de dinheiro, em cima da qual está o cidadão com mais renda, né? E uma pilha de caixas de papelão, em cima do qual está o cidadão com menos renda. Tá nítido, né? Tá óbvio. Vamos para a oitava. Em que veículo de comunicação o cartão estudado foi publicado? Em quais outros veículos de comunicação podemos encontrar cartoons? Gente, esse daqui que nós estamos trabalhando, ele foi publicado no jornal Folha de São Paulo. Mas podemos encontrar, né, em jornais, né, em revistas, em livros, em sites, certo? Alguma dúvida com relação a isso? Acredito que não, né? Vamos lá. Vamos para a questão de número 9. Só um minuto. Vamos lá. O gênero textual cartoon costuma ser formado principalmente por texto não verbal e textos verbais muito sucintos, podendo apresentar um ou mais quadrinhos. Geralmente expõe um ponto de vista bem-humorado do autor sobre determinado assunto da atualidade. Sabendo disso, vamos colocar V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. Então, a sequência ficou F, V, V, F. Então, o cartão gênero textual jornalístico informativo que procura conscientizar o leitor? Falso. Geralmente, cartoons apresentam a crítica e expõem situações por meio do humor? Verdadeiro. Cartoons geralmente apresentam temas atuais e polêmicos para gerar debates entre o público-alvo? Verdadeiro. E o cartoon deve apresentar apenas um quadrinho sendo composto de ironia do humor? Falso. Vamos para a próxima. O cartão lindo é formado apenas por texto verbal, apenas por texto não verbal ou por texto verbal não verbal? Gente, ele é formado apenas por texto verbal e não verbal, pois apresenta ilustrações e o título infográfico, Desigualdade de Renda do Brasil. Já a 11ª está perguntando qual é a importância do texto verbal para a compreensão do cartoon de Jean Galvão. Gente, ele explica a imagem do cartoon para o leitor. Sem essa informação, pode-se não compreender que as pilhas de dinheiro e papelão referem-se às barras do infográfico, certo? E agora vamos para o nosso próximo texto. O nosso próximo texto é sobre 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre, certo? E aí vamos para a nossa interpretação. Vamos lá? Ó. Mas antes disso, eu vou lembrar para vocês o que vem a ser reportagem. O gênero textual reportagem tem como finalidade apresentar informações com linguagem clara, simples e dinâmica sobre diversos assuntos, como temas sociais, políticos ou econômicos da sociedade atual. Sua estrutura ela é composta de título, linha fina, lead, corpo do texto e intertítulo. Ela compõe o gênero jornalístico e pode ser veiculada em jornais, revistas, televisão, internet, rádio e entre outros meios de comunicação, certo? Agora sim, vamos iniciar a nossa correção que fala sobre o texto. Página 17, para atualizar. O início da reportagem, título, linha fina e lead, cita alguns dados relacionados à renda dos brasileiros. Que dados são esses? Então, vamos lá, gente. 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre.
5% das pessoas mais ricas do Brasil têm renda equivalente a de 95% da população. Informação sobre a diferença salarial entre homens e mulheres e negros e brancos. Certo? Vamos lá, vamos continuar? Vamos agora observar esse trecho. Campos de concentração. O regime nazista, instaurado na Alemanha entre 1933 e 1945, defendia a ideologia da raça ariana como superior às outras e a eliminação dos povos que não pertenciam a ela. Para isso, foram criados campos de concentração. Nona questão. Ao longo do poema, são apresentadas várias cenas de destruição, mostrando que a guerra causa dor ao ser humano. Aí na oitava estrofe tem assim: o eu lírico descreve uma dessas cenas. Qual é essa cena? Gente, a imagem de uma casa sem fogo, né? Janela, meninos, talheres, cadeiras, lampião, catre e assoalho. Que cena é essa? Aí vocês colocam a imagem de uma casa sem fogo, sem janela, sem meninos, sem talheres, sem cadeiras, sem lampião, sem catre e assoalho. Certo? Vamos para a próxima. Antes vem a letra B. Vamos lá. Qual é o efeito dessa cena para esse contexto? Gente, essa cena mostra que a guerra destruiu, né? Inclusive quem? Familiares e lares. Destruiu as famílias, destruíram seus lares, suas casas, né? Guerra sempre é assim, terrível, né, gente? Vamos para a 10ª questão. Atualmente, nos diversos meios de comunicação, observavam-se notícias sobre outras guerras, conflitos e ataques terroristas. Além dos motivos econômicos e políticos, o que leva as pessoas a iniciarem conflitos como esse? Gente, aí é com vocês, mas eu vou dar uma sugestão. A falta de tolerância, de compreensão, de humanidade, de amor a Deus, não é verdade? Mas aí a resposta é pessoal de cada um, certo? Vamos lá. Que forma pacífica poderia ser usada para solucionar esses conflitos? Também é uma outra sugestão. O diálogo em busca da melhor solução para as partes em conflito. O diálogo é a solução para tudo, não é verdade? Vamos para a 11ª questão. Em 1944, ano em que o poema foi escrito, a guerra ainda não havia terminado. Releia a última estrofe e observe o que o eu lírico esperava com relação ao futuro. Que consequências ele acreditava que a guerra ainda traria? Gente, muita dor e sofrimento, né? Pois parecia não haver uma solução positiva para o futuro. Muito sofrimento ainda pela frente. Vamos agora para a 12ª. No poema Visão, 1944, as estrofes iniciam-se com um verso. Meus olhos são pequenos para ver. Além do efeito sonoro, que outro efeito essa repetição produz? Gente, também é uma sugestão. Essa repetição do verso está enfatizando como o eu lírico se considera pequeno, insignificante, impotente diante da situação narrada, certo? Veja se sua resposta está coerente, certo? Mas é uma resposta pessoal. A 13ª diz assim: em versos, em versos de poemas, é comum acontecer a ruptura sintática de uma frase, ficando parte dela em um verso e sua continuação em outro verso. Sabendo que esse recurso é chamado de enjambamento ou encavalgamento, ocorre no poema lido. E copie um exemplo desse encavalgamento. Então, gente, o encavalgamento está presente em todas as estrofes do poema de Drummond, visto que o segundo verso de cada estrofe sempre complementa o primeiro. Meus olhos são pequenos para ver. É só vocês observarem que vocês irão notar essa percepção, certo? Vamos para a 14ª. No poema, releia a 5ª estrofe do poema e responda as questões. Meus olhos são pequenos para ver o transporte de caixas de comida, de roupas, de remédios, de bandagens para um porto da Itália onde se morre. Letra A. A que termo as expressões em destaque se referem? Qual é a função sintática que elas exercem? Vamos lá.
As expressões em destaque se referem ao termo caixas. Elas têm a função sintática de adjunto adnominal, certo? Letra B. Por que não foi preciso repetir o termo ao qual essa expressão se refere? Gente, porque a preposição de está ligada às expressões ao termo caixas. Pelo contexto, é possível deduzir tal vinculação, certo? Vamos lá, vamos continuar. E agora, vamos para observar essa fotografia, que apresenta uma cena bastante curiosa, né? Pombas brancas em uma praça na cidade do Afeganistão. Essa foto foi tirada em 2010. Vamos lá. A primeira questão diz assim: sabendo que a pomba branca é um dos símbolos de paz e que o Afeganistão é um dos países dilacerados pela guerra, o que simboliza a fotografia acima? Gente, a súplica pela paz. Olha quantas pombas, né? Está suplicando a paz, né? A luta, né, contra a guerra. A segunda questão diz o seguinte: o fato de não ser apenas uma pomba branca, e sim centenas dela, cria que efeito para a mensagem cotidiana na fotografia? Olha, gente, a quantidade de pombas cria um sentido de intensificação do período de paz. Está intensificando o pedido de paz, porque não é só uma pomba, são centenas, né? Vocês estão entendendo o contexto? Terceira questão. Que relação há entre o poema de Drummond e essa fotografia? Gente, ambos os textos abordam o tema guerra e paz, certo? Ambos. E a quarta questão, que diferença é possível notar entre o poema de Drummond e essa fotografia quanto à forma de apresentar a mesma temática? Gente, preste atenção. Além de abordar o tema de diferentes maneiras, o poema ele apresenta cenas descritivas com os horrores da guerra, enquanto a mensagem da fotografia é algo relacionado ao futuro, algo que se deseja se promover, se conquistar, que é o quê? A paz. Gente, espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Estou com saudade de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.